Você que trouxe a sua Bíblia, eu convido você a abrir comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos estar lendo do versículo 5 ao versículo de número 13, aonde Deus vai falar comigo e com você nesta noite. Amém? Irmão, sabe o que Deus falou comigo quando eu estava meditando sobre essa palavra? Existem muitas pessoas que ainda não servem Jesus, mas ela nos dá uma lição de vida. E temos que aprender com essas lições. Nós vamos ver aqui dentro da Bíblia. Este homem não pertencia a Deus, mas ele deu uma lição que temos que aprender até hoje. Amém? Então vamos ler. Preste bastante atenção no versículo que nós vamos ler. Olha só. E entrando Jesus em Cafarnaum. Preste atenção. Chegou junto dele um centurião e rogou-lhe. O homem que chegou perto de Jesus não era qualquer pessoa. Era um homem importante. Era um homem de respeito. Era um homem de autoridade. Mas olha só. E disse: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Olha a situação do seu criado. E Jesus lhe disse: eu irei, olha a resposta dele, e lhe darei saúde. Agora o que o centurião falou para Jesus? E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Até por aí, por favor. Podeis assentar. Deixa no primeiro versículo que nós lemos, por gentileza. Irmãos, o primeiro versículo que nós acabamos de ler, nós estamos vendo que Jesus estava chegando em Cafarnaum. Eu imagino que ele havia acabado de sair de alguma cidade mais próxima de Cafarnaum, a qual ele já tinha operado milagres, porque quando Jesus começou a operar milagres, o nome dele começou a ser anunciado, ser propagado a todos os lugares. E quando o centurião, que era romano, ele não pertencia ao cristianismo, e eu estava analisando, Jesus elogiou poucas
pessoas. E dessas poucas pessoas, quem recebeu o elogio do próprio Senhor Jesus? O centurião. Irmão, andar do lado de Jesus não significa nada. Porque muitos andaram e não obteram vitória. Mas espera aí, irmão. Agora você falou uma heresia em cima do altar? Andar, irmão, não significa nada. Você tem que ser e não andar. Muitos andaram do lado de Jesus, mas não experimentaram o que é Jesus. Então Deus prepara uma situação, uma oportunidade para Jesus ensinar a todos que estavam seguindo com a atitude do centurião. Primeira coisa que o centurião fez: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu creio que uma palavra que o Senhor falar, o meu criado será curado. Qual o tema da mensagem? 4 características de uma grande fé. A fé natural, irmão, todos nós nascemos com ela. Quer ver uma coisa? Quando acabar o culto, para aqui na porta da igreja. Todo mundo que você parar e perguntar, ele vai falar que tem fé. Mas a fé sobrenatural para o impossível se tornar possível, essa nós temos que buscar. Temos que fazer por onde para nós adquirirmos. Então vamos lá. Objetivo: entre Jesus e o centurião, define uma fé grande e eficaz diante de Deus. Vou dar um exemplo. Quando muitos cristãos passam por momentos difíceis na sua vida, porque nós estamos sujeitos a ter momentos difíceis. E existe muita pessoa falando assim: quando você aceita Jesus, todos os seus problemas são resolvidos. É mentira. Algumas áreas nós vamos obter vitória e outras não. Mas Jesus não vai deixar de ser Jesus. Ele vai continuar sendo o Senhor. A vida não é só de vitória, porque a derrota faz parte para moldar o nosso caráter, para estar preparado para o futuro. Então Jesus pega o centurião e mostra para toda aquela multidão. Ele falou assim: em toda Israel eu não achei um homem com tanta fé. A fé dele era simples? Não. Era uma fé extraordinária. Ele não precisava ver Jesus entrar na casa dele, para o seu criado, que era paralítico, estava sendo atormentado pelo Espírito. Ele falou: não, Senhor, eu não preciso que o Senhor vá lá. Eu creio que a palavra que o Senhor liberar, a vitória vai chegar. Agora vamos trazer para a igreja do século 21. A igreja de hoje tem essa mesma fé que um simples romano ensinou a toda Israel? Está dando para você entender? Existem muitas pessoas que não são cristãs, mas ela dá um show de fé em nós que somos cristãos. Porque ele nos ensina lições. Ele falou: Senhor, basta uma palavra, porque ele reconhecia que a autoridade que estava sobre Jesus era maior do que a que estava sobre ele. Ele sendo um centurião, ele sendo um homem respeitado, ele sendo um homem
de posição, não podia resolver o problema do seu servo. Existem coisas na nossa vida que só Jesus pode resolver. Vou te dar outro exemplo simples. A mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. E ela ia de mal a pior. Não tem coisas que a posição em nossa vida não resolve. Aí que entra Jesus. Aí que entra a nossa fé. E ele deu outra lição, não importa. Eu acredito que em volta de Jesus tinha muitas pessoas importantes. Ser importante não é o suficiente, irmão. O mais importante é nós exercermos a fé. Porque a fé que traz a mudança, a fé que traz a resposta. Então vamos lá. Poucas pessoas receberam o elogio de Jesus pela sua fé. Às vezes, irmãos, nós somos simples. Às vezes as pessoas olham para nós, pela forma de você ser simples, elas às vezes desfazem de nós. Mas nós temos uma arma dentro de nós, que é o Espírito Santo. Eu ouvi um debate ontem, numa rádio do Rio. A igreja, hoje, está tirando a pessoa mais importante de dentro dela, que se chama Espírito Santo. A igreja sem o Espírito Santo, ela não pode nada, ela não faz nada e não acontece nada. Preste atenção no que Deus quer falar. Às vezes você vem na igreja e fica triste de ver várias cadeiras vazias. Mas não se preocupa com isso, irmão. Porque quem vai herdar o céu são poucas pessoas. Porque Jesus está dando oportunidade para todos. Muitos são chamados. Todos têm que ser chamados. Todos. Mas são poucos que vai ser escolhido. Como foi aqui o centurião na fé. Deus escolhe ele, elogia ele pela sua atitude. Tem coisas na nossa vida, para nós alcançarmos, temos que ter o quê? Fé, ação e atitude. Às vezes Deus nos deu um dom, tanto na igreja, como no trabalho circular, como na profissão. Mas se eu ficar de braços cruzados, nada vai acontecer. Porque tem gente que fica assim, o justo vive pela fé. Aí ele senta no sofá da sua casa e fica assim, não, eu vivo pela fé, porque a Bíblia está dizendo. Não, irmão, peraí. E o Salmo 128 que fala que nós temos que trabalhar? Que das nossas mãos, que vai vir o quê? O sustento. Então aqui o centurião está nos ensinando, quando temos uma atitude, quando vivenciamos um momento difícil, nós temos essas três coisas: fé, ação e atitude. Muda o lugar, muda a vida, traz solução, traz libertação, como aconteceu aqui, irmão. Instantaneamente aconteceu um milagre. Outro exemplo que eu já acabei de falar, a mulher do fruto de sangue. O que ela fez? Ela era desprezada, ela era humilhada, não tinha mais recurso financeiro. O que ela falou assim? Eu tenho que vencer a multidão. Porque a multidão era grande. Mas ela teve uma coisa diferenciada de todos, a outra que recebeu elogio. Ela falou assim, se eu só tocar na orla do seu vestido, está dando para você entender a fé sobrenatural para a fé comum? A fé sobrenatural traz o impossível se tornar possível. Então vamos lá.
O centurião romano foi alguém que Jesus não apenas elogiou por ter fé, mas por ter grande fé. A fé dele era grande, irmão. Existem irmãos no nosso meio que ele pode ser o mais simples, sim, mas a fé dele é muito grande e faz o extraordinário acontecer na sua casa, na sua família, na igreja, porque ele crê que Deus é poderoso. Então vamos lá. Hebreus 11:1. Aqui está dizendo, olha lá. Ora, a fé é o firme fundamento. Irmão, se eu não tiver fé, preste atenção. Se eu não tiver fé, e eu vim todo dia na igreja, eu vou perder meu tempo. Aqui está vendo uma afirmativa. Ora, sem fé a fé ou firmamento, firme fundamento das coisas que se esperam. O que você espera? Qual o motivo de você estar aqui hoje? A sua família, a sua vida, a sua salvação. Se eu estou aqui hoje, porque a minha mãe não desistiu de mim. Alguns anos atrás, eu estava preso. E o crime que eu cometi, não tem dinheiro que paga. O único crime que você comete e não tem fiança se chama estelionatário. Artigo 171. Infiançável. Quando eu estava preso, eu conheci o Evangelho. Eu nasci no Evangelho. Só que chegou um tempo na vida, eu queria me aventurar. E na minha aventura o inimigo foi e me laçou. Aí entrou o quê? A fé grande da minha mãe. Em oração, clamando a Deus por misericórdia. Quando eu estava preso, do nada apareceu uma mulher. Ela veio, me deu a palavra e foi embora. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: o crime que você cometeu, dinheiro não vai pagar. Mas eu quero lembrar a sua memória uma coisa. Antes de Jesus entregar o seu Espírito ao Pai, ele falou: Pai, está consumado. Está decretado. Isso significa o quê? Foi pago pelo meu erro. A fiança foi paga. Não importa o que você cometeu, o mais importante é você aceitar o sacrifício que Jesus fez para mim e você ser livre. Então vamos lá. Coisas que não se veem. O que você não vê? Quero perguntar para você. Você vê Jesus? Você está vendo Jesus aqui? O que te faz crer que Ele está aqui? É a fé grande. É a fé sobrenatural. Por que tem muita gente que fala assim, os cristãos são doidos? Eles vão lá na igreja, um grita mais alto do que o outro. Irmão, eu não tenho vergonha do que Jesus fez na minha vida, de onde Ele me tirou. Às vezes tem irmão que vê a gente pregar, fica uns de cara feia, cutuca no outro. Irmão, eu tenho que glorificar a Deus porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei aonde você está, no vale da sombra da morte. Eu sei aonde está que o pai não pode, a mãe não pode, mas Jesus pode. Talvez você está aqui e tem pessoas na sua vida que ninguém pode ir lá, mas Jesus pode, como foi nesse homem. O homem estava paralítico, o homem estava atormentado, mas Jesus foi.
precisa Jesus ir fisicamente, irmão. Ele só falou com Jesus assim: basta uma palavra. Você crê nisso hoje, irmão? Não importa a situação que eu e você estamos vivenciando agora. O importante é você crer no que nós lemos na Bíblia. Tem muito cristão que não acredita mais na Bíblia. Tem muito cristão que não sabe que Jesus vai voltar, porque os seus líderes falam que isso não vai mais acontecer. Jesus falou: eu vou para o Pai preparar a morada. Mas Ele vai vir buscar uma coisa que Ele deixou dentro de mim, dentro de você, que se chama Espírito Santo. Antes dele subir ao céu, ele falou com os discípulos: eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou ir para o Consolador vir. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Dando sequência lá no versículo 1, terminou? Lá no finalzinho? Vamos dando aqui. Primeira característica: atitude para buscar. Que é o capítulo 8. O 5 e o 6. Põe por gentileza para mim. Olha lá. Você vai passando aqui, os irmãos vão acompanhando aqui em cima, e eu vou terminar aqui de concluir o que Deus quer falar. Uma grande fé não fica parada, se move em direção a Jesus. É o que eu acabei de falar aqui, eu vou te dar um exemplo simples. Vamos lá. Talvez você mora de aluguel. Aí Deus te condiciona, você vai e compra um terreno. Aí você vai lá, cerca o seu terreno. Se você ficar sentado na sua casa, a casa vai aparecer do nada? Sim ou não? O que você tem que ter? Atitude, não é? Não tem que ter ação? Foi isso que ele fez. Ele não ficou parado, vendo a situação do seu criado. Ele não ficou lá assim: o meu criado está paralítico, o meu criado está atormentado. Ele ficou chorando, não. Ele se moveu. Ele procurou a solução. É que eu e você temos que fazer, irmão. Nós passamos momentos difíceis, mas nós temos que nos mover. Procurar em Jesus a solução. E ele se moveu aonde? Em direção a Jesus. Eu vou ao encontro daquele que pode mudar a história da minha vida. Sabe o que está acontecendo hoje, irmão? Um homem está procurando um homem para mudar a vida dele. Tem pessoas que acreditam mais num líder do que no Jesus. Tem pessoas que acreditam mais no homem do que na palavra. Um homem não pode fazer nada por mim, por você, irmão. Eu não posso fazer nada por você, você não pode fazer nada por mim. Mas Jesus pode tudo por você. Mas nós temos que crer, confiar, acreditar, esperar com paciência. Na hora certa, o milagre chega. Vamos lá. O centurião venceu com o quê? O que ele venceu? Primeira coisa, posição. Ele esqueceu que ele era líder. Ele se humilhou. O que é humilhar, irmão? Humilhar é você reconhecer que existe um ser que é poderoso. Esse que é o gesto de humilhar. Humilhar, tem pessoas que acham que é andar rasgado, fazer um montão de coisas. Não, irmão. Humilhação é você reconhecer. É você pôr o que está aqui dentro, para fora. Falar: Senhor Jesus, eu quero te servir. Mas isso aqui ainda está sendo um obstáculo. Me ajude. Ele venceu, a primeira coisa, a posição, irmão. Ele era uma pessoa importante. E hoje, uma pessoa importante se converter é só um milagre extraordinário. Porque a pessoa fala assim, vou dar um exemplo. Eu sou um médico. Vou pegar eu. Eu sou um médico. Eu sou um doutorado. Tenho um anel no meu dedo. Eu vou ter que me humilhar para Jesus. Ele não quer saber do seu anel, não quer saber do seu diploma, não. Ele quer saber o que passa no seu coração. O centurião venceu a posição. Eu vou abrir mão de tudo que eu tenho para ver meu criado se abençoar. Eu vou abrir mão da minha posição
para me ver o sorriso do meu criado de novo. Eu vou abrir mão da minha posição para me ver o meu criado andar de novo. Será que você vê isso hoje? O ser humano abrir mão para ver o seu irmão ser abençoado. As pessoas não têm mais empatia pelo outro. Quanto mais tem, mais quer. E este homem mostrou que posição não é tudo. O amor supera tudo. Não tem uma coisa mais gratificante do que você ver um sorriso no rosto de uma pessoa que precisa. Às vezes é um gesto simples, mas para ele é muito fundamental. Eu imagino quando aquele centurião chegou na sua casa, o seu criado pulando de alegria, de gratidão, de orgulho. Eu acredito que cada dia aquele homem se dedicava mais a servir o seu Senhor, porque ele abriu mão de posições, de pessoas e do seu orgulho. Sabe que nos distancia de Deus? É o nosso orgulho. Muitas vezes nós somos orgulhosos e isso nos distancia do Senhor. Deus quer pessoas simples, que reconhece como este homem fez, venceu oposição, pessoas. Eu acredito que quando aquele centurião foi ao encontro de Jesus, muitas autoridades falaram assim: que esse homem é um centurião, é um chefe, é um capitão, vai se humilhar. Ele não estava preocupado com as posições, irmão. A preocupação dele, de quando ele saiu de dentro da casa dele, era com o seu criado. Porque ele tinha 100 homens ao seu comando, mas um fazia falta para ele, era importante para ele. As pessoas hoje não têm sido importantes uma para a outra. E Jesus se preocupa com cada um de nós. Não importa como você chegou aqui hoje, mas Ele se importa com você. Ele se importa com a sua história. Ele se importa com o que você está enfrentando. Mas para eu e você sair daqui hoje com a nossa vida transformada, nós temos que pôr em prática a fé. A fé você não recebe do pastor. A fé você não recebe da igreja. A fé você não recebe de autoridade humana. A fé vem de Deus. A sobrenatural vem de Deus. E é esta fé que Deus quer dar a mim e a você, como a igreja que vai morar no céu. Porque muitas igrejas hoje estão preocupadas com a matéria. Não se preocupa mais com a sua salvação. Não se preocupa mais com a salvação da sua família. Ele se preocupa com a matéria. Vai passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Ela vai se cumprir. Quarto, mas ele age com fé. O centurião agiu com fé. Segunda característica, fé revela humildade. Mateus 8, do 7 ao 9. Ela vai pondo aqui, você vai lendo lá em cima. Uma grande fé reconhece a grandeza de Jesus e a sua própria pequenez. Será que quando nós chegamos aos pés do Senhor, nós se colocamos como pequeno? Tem gente que entra na presença de Deus com o nariz em pé. Tem gente que quer ser eloquente, falar palavras que às vezes uma pessoa que é simples, ele nem entende. Tem pessoas hoje que estão preocupadas em subir em cima dos púlpitos e falar só em eloquência, em outros idiomas. Às vezes a pessoa que é simples, ele não entende nada. Jesus era simples, irmão. E quando ele pregava, todo mundo entendia. Tem igreja que você vai e você não entende nada que está sendo pregado.
Você não entende nada, e Jesus era simples. Quando ele falava, todo mundo entendia. Porque o que liberta não é o homem, é a palavra. É a verdade, porque quando você ouve a verdade, ela entra no seu coração e vai mudando de dentro para fora. Hoje as pessoas estão preocupadas em mudar de fora para dentro. Quer mudar tudo. A matéria vai voltar para o pó. O que tem que mudar é dentro de nós. Jesus quer que eu e você hoje saia daqui libertos, transformados por dentro e não por fora. Por dentro, porque quando somos transformados por dentro, as pessoas lá fora veem Jesus em nós. Porque tem muito crente que anda de terno 24 horas, que anda com a Bíblia debaixo do braço toda hora. Mas alguém chega perto de você e fala assim, aquele lá é da sua igreja? Aí você enche o peito, né? Aquele lá é da minha igreja. Misericórdia. Para mim, na sua igreja, para ser como ele, eu prefiro ficar no mundo. Talvez você já ouviu isso aí. Andar com Jesus não significa nada, irmão. Você tem que ter intimidade. Tem que ter experiência. Porque quando você tem, você não precisa falar muito. As pessoas olham para você e falam assim, ó, você é mulher de Deus. Você é homem de Deus. Às vezes você está conversando com uma pessoa, a primeira coisa ela fala assim, você é cristão, né? Aí você fala diferente. É preciso eu sair aqui falando para todo mundo, eu sou crente, eu sou crente. Não, irmão, é o meu caráter, é a minha postura, que vai mostrar para aqueles que precisam, que Jesus transforma, que Jesus liberta. Para mim falar que Jesus faz isso, eu tenho que vivenciar. O centurião, basta uma palavra, reconheci o poder da palavra de Deus. Gênesis 32, 10. Hoje vamos reconhecer que não podemos mais, mas Ele pode. Eu não posso nada, eu não faço nada, mas Ele pode tudo. Eu não mereço, mas Ele é grandioso. É igual eu sempre falo, Jesus não precisa fazer mais nada por mim. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele entregou a sua vida para mim e você ser livre. As outras coisas é consequência. Quando você busca o reino, as demais coisas é te acrescentado. Não precisa eu ficar colocando as coisas terrenas primeiro que Jesus, não, irmão. Se eu busco o reino, Jesus vai suprir as necessidades, Ele vai prover, Ele vai levantar a irmã de lá para abençoar a irmã de cá, Ele vai levantar o irmão de lá para abençoar o irmão de cá, sem ninguém ficar sabendo. O Espírito Santo vem e fala. Ele supre a necessidade porque Ele sabe o que você está passando agora. Ele age. Terceira característica, a fé acha lugar no reino de Deus. Que é olha o que diz aqui, ó. Menor sou eu que todos as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo. Porque com o meu cajado passei este Jordão, agora me tornei em 2 bandos. Olha a bênção de Deus. Quando você busca Deus, Deus te abençoa aonde você for, porque Deus é o primeiro. Quando Deus é primeiro em nossa vida, Ele nos abençoa conforme Ele quer. As coisas vão se encaixando como uma engrenagem. A maior bênção é a nossa salvação. Sabe qual foi uma palavra que Jesus usou? O que adianta ganhar o mundo? Todos querem ganhar o mundo. Todos querem ser respeitados. Mas o mundo não é o suficiente para garantir isso aqui que é mais importante. Salvação. Que adianta eu ganhar o mundo?
E eu estar de frente ao portão celestial e Jesus olhar para mim e falar assim: você ganhou o mundo, mas eu nunca te conheci. É o que muitos cristãos vão ouvir de Jesus. Tem muita gente dentro da igreja ganhando o mundo, mas a salvação, ele não se preocupa mais. E o importante para mim e para você aqui hoje é a salvação. Salvação da nossa casa, salvação dos nossos filhos, salvação da esposa, salvação do marido, salvação de quem nós amamos. O que adianta você entrar no céu e quando olhar para o outro lado, mais do que a metade da sua família ficou para trás? Que prazer vai ter eu, irmão? O que prazer vai ter você? Nós temos que lutar para a bênção alcançar todos. Hebreus 11, 9 e 10, coloca aqui em cima, vai passando os irmãos, vai lendo para me concluir. A fé alcança a eternidade. A fé é a chave que abre a porta do céu para você viver eternamente ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eternidade. Quarto, característica. A fé recebe resposta, que é lá onde nós começamos, 8:13, agora para finalizar. A fé que busca, se humilha, confia em Jesus, recebe resposta de Deus. Irmãos, eu já contei que uma vez que eu fiz a minha casa ganhando R$220. Se eu te contar hoje o que Deus está fazendo na minha vida, você vai falar assim, mas como? Não é como. É as 3 coisas que eu falei para você. Às vezes não é preciso, necessário dinheiro, sabe por quê? É a fé, atitude e ação. Ai, mas irmão, como é que você faz as coisas sem dinheiro? Não, irmão. Tendo essas 3 coisas, as coisas vão acontecendo. Numa outra oportunidade, eu vou contar o que Deus está fazendo na nossa vida, na minha família, na minha casa. Mas você tem dinheiro? Não. Sabe o que eu tenho? Fé, atitude e ação. Porque não adianta você ter oportunidade, e se você não tem essas 3 coisas, quando você tem essas 3 coisas, Deus vai provendo. A hora que você menos espera, alguém chega e te abençoa. Aí você fala, obrigado, Jesus, porque eu orei ontem pedindo uma resposta e ela veio. Espera, confia. Conclusão, Jesus está disponível a todo momento. Aí hoje eu quero conversar com o meu pastor. Seu pastor está disponível todo dia? Você tem que ir primeiro lá na secretária dele. Ela abre a agenda e fala assim, irmão ou irmã, daqui 2 meses tem uma vaguinha para você falar com o pastor. Olha o que eu estou falando para você. Preste atenção. Jesus está disponível a todo momento para te ouvir, para te responder, para te abençoar, para te ajudar, para te levantar. Ele não precisa que você passe na secretária, porque o Espírito Santo te dá acesso direto com Ele. Tenha atitude. Jesus tem todo poder. Todo poder para nos abençoar, para nos ajudar. Nós precisamos de um pastor para nos guiar, sim. Mas tem muita coisa que nós fazemos errado. Primeiro nós temos que nos lançar aos pés do Senhor. Reconhecer que Ele está disponível, que Ele é o Todo-Poderoso. Reconhecer, Jesus quer te dar a vida eterna. Que Deus é esse
que ama o pecador, que vai dar coroa ao pecador, que vai dar vida eterna ao pecador, que vai dar morada ao pecador. Que homem que pode fazer isso? Que igreja pode fazer isso? Que posição pode fazer isso? A não ser Jesus. Quando você chegar lá no céu, uma comitiva de anjos vai te recepcionar com os galardões por tudo que você tem feito aqui na terra, para glorificar e bendizer o nome daquele que vive e reina para sempre. Sabe qual é o segredo? Aceite Jesus como único e suficiente Salvador. Ele tem que ser único, ele não tem que ser um dos caminhos, ele tem que ser o único. Aceite, Jesus tem resposta para a sua vida. Talvez essa semana para você foi difícil. Talvez você está aqui hoje falando assim: Senhor, eu vou lá na igreja porque eu preciso de uma resposta. E Deus te deu a resposta hoje, não por causa de mim. Ele te deu a resposta pela história que nós acabamos de ler, que é a realidade que falta na igreja, de ir até a quem pode resolver os problemas, ir até quem pode te dar a direção. Quem nos dá a direção hoje? É o Espírito Santo, porque Ele mora dentro de nós, Ele habita dentro de nós. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos guia, é Ele que nos direciona, é Ele que fala por nós, é Ele que intercede por nós, é Ele que clama com gemido inexprimível, quando eu e você não tem força. Amém?